também, ou... Isso. Sim? Aí, eu vou explicar tudo direitinho agora também. Aproveitar agora que a gente já está entrando online, já vi que tem uma galera assistindo a gente ali pelo YouTube, outras pessoas assistindo aqui pelo Zoom também. Mas primeiro eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que está acompanhando agora. Eu gosto no início dessas lives, assim, de dar um pouco mais de contexto, até para ir chegando mais gente, enquanto as pessoas vão entrando. Tanto, em todos os nossos canais, essa live ela vai ser transmitida pelo YouTube, pelo Zoom e também pelo Instagram. E essa live ela faz parte de uma campanha que o Brasil está realizando agora, nesses tempos de coronavírus, que ela se chama Mais Juntos do que Nunca. Uma campanha que busca trazer um pouco mais de informação e também aproximar um pouco mais as pessoas nesse momento tão difícil, nesse momento de crise. Então, essa campanha, basicamente, assim, a programação ela está sendo desenvolvida ainda, então toda segunda-feira a gente vai liberar a programação da semana. E a live de hoje, especificamente, ela faz parte de um quadro que chama Pergunta e Resposta com especialistas. Hoje a gente trouxe aqui o Thiago Musi, advogado, que tem especialização em Direito Empresarial, em Direito Trabalhista, cuja atuação já tem sido premiada, né, Thiago, já há alguns anos, especificamente nesse tema sobre direito do trabalho, que é uma área que vai ser muito afetada por essa conturbação, esses avanços do Covid-19. Então, Thiago, a Cris vai fazer a moderação junto com a Laís dessa conversa mais para frente. Eu vou ficar aqui mais para trás tentando pescar umas perguntas e fazer essa interação. E muito obrigado, viu, Thiago? Muito obrigado aí, Cris. Agora eu vou dar um passinho para trás aqui e deixar vocês mais à vontade, tá certo? Beleza. Eu te agradeço, Cadu, agradeço a Cris pelo gentil convite do IUS Brasil. Faço votos que a gente saia desse nosso encontro virtual, né, melhor do que entramos, num momento de extremo desafio para todos nós, né? A gente está se adaptando a uma nova realidade, uma realidade árdua, difícil, mas certamente, ao cabo e ao término dela, a gente vai sair mais forte. Tamo junto. Com certeza, beleza. E só uma coisa que eu já estava esquecendo. Uma das coisas que a gente está querendo incentivar muito em toda a programação como um todo, da Mais Juntos do que Nunca, é a interação com vocês que estão aí assistindo. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas, seja pelo YouTube, seja aí pelo Instagram ou seja pelo Zoom. O formato que a gente faz é assim, os primeiros 40 minutos vão ser uma conversa guiada pela Cris e pelo Thiago, que eles vão falar um pouco sobre alguns pontos-chave aqui para guiar nossa conversa, e ao final, quem quiser abrir o microfone ou abrir o vídeo até e conversar com a gente, articulando uma pergunta mais com áudio, com vídeo e tudo, é só levantar a mão aqui no Zoom, aí precisa estar cadastrado pelo Zoom. Mas aí, se estiver cadastrado pelo Zoom, é só levantar a mão que eu vou abrir o microfone aqui, tá bom? Então, beleza. Agora, com vocês aí, Cris, com vocês, Thiago. Até logo. Thiago, até uma boa aqui. Enquanto a Laís ainda não chega também para ajudar a gente nessa conversa, ela está entrando aqui. Você podia fazer uma apresentação uma breve apresentação assim do escritório, de como que vocês têm lidado agora nesse momento conturbado e tudo? Bom, nosso escritório ele tem 2 sedes, ele é sediado em Belo Horizonte e na cidade de São Paulo. A gente, como todos, né, Cadu, a gente tem enfrentado esses percalços de uma forma com bastante criatividade, tudo é muito novo, conseguimos colocar toda a nossa equipe em home office e estamos funcionando super bem, né? O que interessa é que essa diversidade nos trouxe uma capacidade de adaptação muito grande e muito boa. O escritório tem 85 anos de história, eu sou terceira geração de advogados trabalhistas, primeiro meu avô, depois meu pai e eu, e estamos trabalhando, estamos tentando trazer inovação, estamos tentando oxigenar o direito, em especial no momento de grandes desafios que o Covid-19 nos impõe, né? Então, a apresentação que eu faço, quem tiver, enfim, curiosidade, ou quiser saber mais alguma coisa sobre o escritório, vá na nossa homepage www.musi.adv.br, Musi com 2 Es e lá, enfim, tem todos os nossos contatos, a gente está se tornando cada dia mais tecnológico, simplificando o contato, com uma forma de estreitar laços, que eu acho que nesse momento isso é primordial. Não, com certeza.
Essa situação, ela realmente, a própria campanha que a gente está desenvolvendo também é uma tentativa de lidar com essa situação da melhor maneira possível, na medida do possível também, né? Porque a gente sabe que realmente vão ser muitos impactos, muita gente vai sair prejudicada dessa, infelizmente, mas a gente tem falado muito sobre uma oportunidade de crescimento ao longo desse tempo também. Uma coisa que o nosso CEO, inclusive, falou nas lives que ele já fez, nas últimas lives que a gente tem realizado, é que esse é um momento, inclusive, de empurro para o avanço, assim. Você mesmo falou que grande parte do seu escritório está trabalhando de home office agora, está fazendo alguns outros serviços de casa mesmo, e isso é uma adaptação muito grande, né? Ou vocês já trabalhavam de home office? Como que funcionava aí? Poucas pessoas, não era da nossa cultura, isso tem estreitado bastante. A gente estava há pouco numa reunião de sócios conversando sobre isso. Diversas questões certamente vão ser implementadas por todos. A exemplo do Zoom, né? Não tem hoje muito mais sentido a pessoa se deslocar, ainda mais em grandes metrópoles como São Paulo, gastar 1h30 no deslocamento, sendo que ela pode perfeitamente usar o Zoom, enfim, agilizar o processo, né? Eu não tenho dúvida de que isso vai nos fortalecer e de que isso vai nos trazer, enfim, diversas alterações positivas. É o que a gente espera, né? É o que a gente espera, né? Com certeza. E até puxando o gancho aqui para um dos nossos primeiros assuntos mais voltados para o tema da live mesmo, que são esses impactos trabalhistas dos avanços do coronavírus, essa situação de home office, ela gera muita dúvida, inclusive, em muitos empreendedores e, inclusive, em muitos advogados que estão sendo pegos no contrapé agora, né? Que eles têm que lidar com essa situação de uma hora para outra e, às vezes, geram muita dúvida. E uma das dúvidas que chega bastante é se existe essa possibilidade de exigir do trabalhador que ele adote esse novo regime de trabalho. Como que isso funciona, Thiago? Na realidade, do direito do trabalho não é tão mais novo, porque com a reforma trabalhista, que já está em vigência desde novembro de 2017, já havia uma previsão que lá, aqui no jargão do direito do trabalho, se chama de teletrabalho, da possibilidade das pessoas trabalharem em casa, né? A questão que foi assim, um alvoroço total foi que, de uma hora para outra, muitas empresas tiveram que mudar o modelo e algumas empresas que, efetivamente, não se adaptam ao modelo. Veja você, uma indústria. Como é que você desloca uma indústria, né? Gente, eu produzo tecidos e vamos produzir tecidos em casa. Então, assim, existe espaço para o teletrabalho, mas também há muitas empresas, muitas indústrias que efetivamente não tem como haver o teletrabalho. E esse é um esforço que todos temos tido de interpretar essas normas e, mais do que interpretá-las, de dar uma consistência jurídica para os clientes e para as pessoas que nos pedem algum tipo de auxílio jurídico, né? Exato, porque essa é uma questão que muita gente até veio falar comigo sobre essa ausência de segurança jurídica. Tanto em outros ramos do direito contratual, direito tributário, tem muitas pessoas tentando entender como que isso deve funcionar, mas especificamente também no direito do trabalho. Uma coisa, como que funcionaria assim, esse tipo de recomendação por parte do empreendedor, do empresário, essa recomendação de que o funcionário pudesse fazer esse home office, ela é obrigatória, ela é vinculante? Eu acho que ela está dentro da área do poder diretivo do empregador para o empregado, ou seja, se o empregador determinar que ele faça, ele tem que fazer. É óbvio que o empregador ele tem que dar determinadas condições para o que o empregado faz, né? Então, a gente fala, todas as ferramentas de que seja necessário para exercer o trabalho do empregado, é obrigação do empregador fornecer. Despesas que o empregado tenha em razão desse trabalho, o empregador tem que custear. Eu acho que é muito importante nesse momento, Cadu, ter um contrato, um aditivo ao contrato de trabalho muito específico em que todas essas situações sejam reguladas. A gente brinca que o contrato é feito para não se usar, né? Mas se precisar usar, está tudo regulado, está tudo claro, está tudo previsto, de uma forma que gere segurança jurídica e afaste essa instabilidade, porque a gente está hoje passando com essa pandemia, né? Pois é, e essa insegurança que você falou, tem que ter esse tipo de trabalho, esse tipo de aditivo ali no contrato, e que consiga fazer com que as partes todas entendam mais ou menos como que vai funcionar esse regime daqui para frente. E pensando nisso, inclusive, para continuar nessa linha,
quando você faz esse tipo de alteração no contrato de trabalho, ele vai perdurar indefinidamente? Depois da crise, por exemplo, eu preciso deixar com que um funcionário continue efetuando esse regime ou como é que isso funciona? A gente está, Cadu, no momento de que a gente chama no direito civil de teoria da imprevisão ou no direito do trabalho de força maior. O que é isso, para traduzir para o pessoal que está nos assistindo? Advogado gosta muito de falar termos sacramentais como uma forma de impressionar o público e não explicar nada. Não é muito a minha escola, eu vou tentar muito menos impressionar, porque eu nem tenho cabedal para isso, mas explicar. A teoria da imprevisão ou a força maior é quando um ato externo das duas partes acontece. Então, no direito do trabalho, eu tenho um empregador e eu tenho um empregado. Vem um ato externo dessa relação empregador e empregado e bagunça essa relação. Exemplo clássico, a gente via muito nos bancos de escola, força maior, teoria da imprevisão, e a gente tinha certa dificuldade para enxergar isso. Os exemplos de livro eram Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, gripe espanhola. Eis que, em 2020, a gente, infelizmente, entende na carne e na pele a teoria da imprevisão e da força maior. Então, o que é isso? Uma coisa externa dessa relação vem e bagunça essa relação e bagunça o entorno dessa relação. O que o governo federal fez? Ele editou a medida provisória 927 e, nesse aspecto, ele foi muito feliz. Ele falou, gente, essa medida provisória é específica para regular essa indeterminação. Ou seja, ao cabo e ao término dessa confusão, desse aspecto exterior que está bagunçando essas relações, as coisas voltam ao normal. Mas mesmo antes da 927, que regulou essa, e que faço votos que seja breve, essa questão do coronavírus, já havia, insisto, uma previsão especificamente do home office ou do teletrabalho na CLT. A gente bem sabe que em 2017 teve uma reforma profunda no governo Temer da legislação trabalhista, da CLT, uma legislação da década de 40 do século passado. Houve diversas adaptações a essa norma e uma delas foi criar o teletrabalho. E lá já previa, salvo engano, no artigo... salvo engano é para falar que eu tenho certeza que é isso, tá? No artigo 75C, parágrafo 3º, que a qualquer momento o empregador pode, no teletrabalho, retornar o empregado a trabalhar de forma presencial, desde que ele avise com prazo de 15 dias. Isso também vem sendo repetido na medida provisória 927, que foi editada agora no dia 22 desse mês. Então, assim, nesse aspecto, um pouco prolixo, deu uma volta grande, mas nesse aspecto não vejo problema. Se a pergunta eu empresário, eu empregador, eu tenho algum problema em retornar o meu empregado do home office ou teletrabalho para o trabalho presencial? Não vejo nenhum tipo de problema, não. Mas é necessário, insisto, que seja feito um instrumento, um aditivo contratual para evitar qualquer tipo de dissabor. Entendi, Thiago. E uma coisa que eu queria até aproveitar o gancho que você citou agora, a medida provisória que foi editada pelo governo federal, um aspecto muito controverso dela e que eu, pelo menos, fiquei até confuso se vai ou não vai, era em relação aos salários. Ela tinha trazido uma disposição que falava sobre uma eventual suspensão por até 3 ou 4 meses, não estou lembrado. Você podia falar um pouquinho sobre o que a SMP fala em relação ao salário dos funcionários que podem, por exemplo, estar afastados no momento? Posso sim. A medida provisória logo editada trazia no seu artigo 18 a possibilidade de redução de salário e redução de jornada, né? E essa redução prevista no artigo 18 dessa medida provisória seria feita por simples acordo individual entre empregado e empregador. Houve, efetivamente, um movimento muito forte no dia seguinte, no dia 23, Associação de Magistrados Trabalhistas, Ministério Público do Trabalho, enfim, sociedade civil organizada, dizendo da inconstitucionalidade desse artigo 18. Porque um simples acordo individual não tem um condão, não tem a possibilidade de reduzir jornada e salários. Tão logo houve esse movimento legítimo da sociedade organizada, no dia seguinte, no dia 23,
foi editada a medida provisória 928, que tornou sem efeito esse artigo 18. Então, hoje, essa questão de reduzir salários por simples acordo individual, que era a previsão originária da medida provisória 927, não tem mais vigência, não tem mais valor. E por que ela não tem mais valor? Isso é interessante a gente também destacar. A Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 6, ela prevê a possibilidade, sim, da redução de salário. Só que ela coloca uma formalidade que tem que ser observada, sem a qual isso não tem efeito nenhum. Qual é essa a formalidade prevista naquele dispositivo? É a formalidade que seja feito por acordo coletivo ou convenção coletiva. Eu não sei qual é o nosso público, mas explicando rapidamente o que é isso, acordo ou convenção coletiva é quando dois sindicatos, um que representa os empregadores e outro que representa os empregados, sentam à mesa, discutem e fazem como se fosse um contrato coletivo para todos aqueles empregados daquela categoria. Então, se pode, é permitido desde 1988, se fazer a redução de salário, desde que seja feito por acordo ou convenção coletiva. Tem uma observação também interessante. Tem uma previsão no artigo 503 da CLT que falava que, em caso de força maior, e a gente está vivendo um caso de força maior, poderia se reduzir em até 25% o valor dos salários. Eu tenho escutado, infelizmente, inclusive colegas dizendo: gente, vamos nos valer desse dispositivo, reduzir salários. Só que eles se esquecem que esse artigo 503 é anterior à Constituição. E quando a Constituição foi feita, em 1988, ela não recebeu esse artigo 503. O que significa dizer? Esse artigo 503, por não ter sido recebido, por ser um artigo inconstitucional, no meu modesto sentido, ele não é aplicável. Por quê? Insisto, nós temos o artigo 7º, inciso 6, que só por acordo coletivo ou convenção coletiva se pode reduzir salário. Então, basicamente, essas são as linhas gerais do que está acontecendo. Entendi. Não, e é interessante você trazer isso, porque a conversa sobre mesmo uma modificação de salário, ela já é um tabu há muito tempo, e é interessante ver que existe sim um tipo de uma modalidade que pode ser aplicada para uma renegociação, só que essa medida provisória ela trouxe essa formalidade a mais, uma formalidade que, se não fosse seguida, poderia gerar um nível muito grande de injustiça, muitos funcionários que poderiam ter seus salários arbitrariamente diminuídos pelos seus empregadores, né? Tem uma questão interessante, Cadu, aproveitando o seu gancho aí, a reforma também de 2017 trouxe um importante instituto no direito do trabalho. Ela criou no parágrafo único do artigo 444 a figura que no direito do trabalho passou a ser chamada do hipersuficiente. O que é? Que figura é essa? Hipersuficiente é todo aquele empregado que tenha curso superior e que receba, no mínimo, 2 vezes o teto do regime geral de previdência social, que hoje é 6.101 vezes 2, seria em torno de R$ 12.200. Então, desde 2017, conforme essa previsão da CLT, o hipersuficiente, aquele que tem curso superior e que ganha mais de 12.200 hoje, pode livremente negociar as condições do seu contrato com o empregador, salvo algumas hipóteses previstas no artigo 611b e no artigo 7º da Constituição. Então, já tinha aumentado esse diálogo entre o hipersuficiente e o empregador desde a reforma. Uhum. Não entendi. É que, querendo ou não, todas essas possibilidades, elas às vezes deixam a gente muito confuso. E eu queria aproveitar que a gente falou um pouco já sobre essas possibilidades e lembrar também, agora que a gente já está transmitindo no Instagram, que a gente está respondendo perguntas. Essa primeira parte assim, da nossa conversa, ela vai ser uma conversa um pouco mais guiada para a gente conseguir extrair o máximo de informação aqui do nosso convidado. Mas quem tiver qualquer dúvida, quiser bater um papo com a gente, pode mandar ou no Instagram ou no YouTube, que a gente vai respondendo as dúvidas na medida do possível aqui da nossa conversa. Tiago, voltando agora aqui para aquela questão até
para a questão mesmo da dispensa e de redução de salários, você falou agora de uma figura que era a figura do hipersuficiente. Então, como que eu consigo saber, por exemplo, se o meu sindicato teve algum tipo de convenção que permita ou que impossibilite a negociação de um salário quando um empregador quiser fazer esse tipo de reajuste? Bom, para que a gente saiba se tem um acordo coletivo, uma convenção coletiva da categoria, todos aqueles que têm carteira assinada têm quem lhes representa, tem um sindicato para o qual antigamente eram vertidas as contribuições sindicais. Hoje isso é muito modernizado no país. Existe um sistema do extinto Ministério do Trabalho, que hoje está no Ministério da Economia, que você pode procurar acordos coletivos, chama-se mediador, e nesse dispositivo está tudo publicado. Então, por exemplo, eu sou enfermeiro da cidade de São Paulo. Eu preciso procurar. Existe um sindicato de enfermeiros da cidade de São Paulo? Existe. Entrar em contato com esses sindicatos, entender se houve uma negociação, mas se tiver havido uma negociação, para que ela seja legítima, o sindicato tem que procurar os representados, né? Então, por exemplo, se esse sindicato for fazer um acordo coletivo com determinada empresa, ele tem que empregado fala, gente, a empresa está oferecendo isso, em contrapartida vai dar aquilo, o que vocês acham, o que vocês não acham, por quê? Os sindicatos, à semelhança do advogado, por exemplo, ele é um representante de vontades. Ele não tem vontade autônoma, né? Ele está ali para representar os sindicalizados, ou a categoria, melhor dizendo, de um lado e de outro. Então, certamente, se está tendo esse movimento, eu acho que tem que ter esse movimento, porque o período realmente é crítico, as empresas têm que aculturar, têm que ter o costume de sentar à mesa com os sindicatos, negociar, eles são sensíveis, eles estão entendendo a importância na preservação dos empregos. Tem uma questão que eu me esqueci de aventar. O artigo 611-A, no parágrafo 3º, ele fala que, se houver a redução de salário, a pessoa tem que ter garantia de emprego durante a vigência da redução. E a medida provisória 927 é uma contrapartida dessa redução, né? E a medida 927 coloca um período de vigência em diversos possíveis de 18 meses. Então, eu interpreto que, se houver a redução, isso garante ao empregado essa garantia de emprego durante 18 meses, salvo os motivos, se ele cometeu uma falta grave, enfim, os motivos comuns. De regra, se negocia essa redução de salário, também tem que se ter essa contrapartida de garantir o emprego dessas pessoas. Interessante, porque esse tipo de contrapartida, inclusive, até um incentivo, né, para que os próprios empregadores eles entendam que, de um lado, eles têm que manter os empregos, eles podem fazer um tipo de negociação ali para reduzir salários, reduzir custos e conseguir fazer com que conseguir garantir que aquelas pessoas tenham o seu trabalho, mas, de outro lado, também ele precisa entender que, se ele está fazendo esse tipo de corte, ele também tem que garantir pelo menos uma certa sobrevida, dar um mínimo de segurança ali para aquele trabalhador que vai sentir no bolso, né, essa crise também. E agora, mudando um pouco de assunto, mas, querendo ou não, ficando aí nesse espectro, nesse guarda-chuva dos efeitos trabalhistas dos avanços do Covid, eu queria te perguntar agora, Thiago, como que funciona a questão das férias para os empregados. Muitos negócios agora, eles estão pegando esses momentos que não vai ter muito movimento, seja no comércio, seja em qualquer outro tipo de empresa, assim, e tentando antecipar férias, ou férias individuais ou as férias coletivas. Primeiro, eu queria que você falasse sobre as férias individuais, assim, como que elas funcionam, como que isso funciona, Thiago? O governo foi muito sensível, Cadu, nessa questão das férias individuais. Por quê? A CLT, o texto originário da CLT, ele é extremamente engessado nessa questão de férias. Por quê? A pessoa tem que receber um aviso de férias com 30 dias de antecedência, ela tem que receber a integralidade das férias com mais 1/3, 2 dias antes de começar a gozar das férias, as férias não podem se iniciar nas sextas-feiras, enfim, tem uma série de questões. O que o governo federal fez sensível a tudo que está acontecendo? Ele relativizou. Então, como é que ele relativizou isso? Ele falou, gente, o Covid está acontecendo,
a proporção é rápida, as decisões têm que ser tomadas de forma rápida, e por isso ele, nessa medida provisória 927, ele encurtou o prazo. Então, o prazo hoje, que antigamente era de 30 dias para as férias individuais, é de 48 horas. Então, a pessoa não precisa esperar aquilo tudo. Ela deu a notícia hoje, 2 dias, a pessoa já está de férias. E ela também falou que o período de férias, que pode ser de, no mínimo, 5 dias, ela também reduziu esse período de férias. E fez uma coisa extremamente interessante, pensando no caixa das empresas, Cadu. O que ele fez? O pagamento das férias, que era para ser antecipado, agora se pagam as férias depois, como uma forma de ajudar esse fluxo de caixa, enfim. E o terço de férias, ele ainda tem a opção de pagá-lo junto com o 13º. Então, melhorou muito, né? Reduziu o prazo de 48 horas, de 30 dias para 48 horas, retirou a obrigação de fazer o pagamento integral com mais um terço antes do gozo das férias, passando o pagamento para depois das férias de um terço, pode ser pago junto com o 13º, como uma forma de estimular, e eu acho que foi muito bem-vinda, a fazer com que as pessoas tirem as férias, né? E bacana, entendi. Interessante. Isso, então, só para também recapitulando aqui, tem uma relativização no período de início de gozo de férias, então pode reduzir um pouquinho esse período, certo? O terço de férias pode ser pago junto com o 13º, a posteriori, então. Sim. E entendi. Então, agora ficou um pouco mais fácil para um empresário que não tem, por exemplo, um fluxo de caixa pelo baixo movimento, poder garantir as férias dos seus funcionários e evitar, por exemplo, qualquer tipo de demissão, certo? E a questão mais importante que eu esqueci de me falar, e me desculpe, foi a seguinte: como é que funciona no direito hoje? A pessoa tem 12 meses para adquirir as férias, a gente chama de período aquisitivo, né? Uhum. Até os próximos 12 meses para tirar as férias, que é o período concessivo. O que essa medida provisória trouxe de inovação que foi extremamente interessante? Mesmo as férias que a pessoa ainda não adquiriu, porque não cumpriu os 12 meses, o empregador pode antecipar, desde que seja por um acordo escrito. Então, por exemplo, eu estou na empresa há 10 meses, eu não adquiri o direito às férias. Ele pode me antecipar o direito às férias, desde que o faça por um acordo escrito. Então, assim, foi uma coisa inteligente, foi uma coisa interessante. A medida provisória trouxe como forma de aliviar o fluxo. Ô, Tiago, chegou uma pergunta aqui do Eliseu sobre esse tema aqui que a gente está falando agora, e o Eliseu perguntou o seguinte: em relação às férias, caso o empregado tenha suas férias adiantadas, se tiver alguma demissão posterior, isso será descontado na rescisão dele? É compensado, é compensado. Aí que está uma das grandes... a importância de se fazer um termo escrito, né? Eu revi, hoje a equipe trabalhista do escritório estava revendo os termos de diversas empresas, e exatamente essa nossa pontuação, de que haja essa previsão expressa da compensação, né, nesse termo escrito. Então, assim, são determinados detalhes que de todo importante, né, que devem estar previstos nesse termo aditivo. Então, existe a possibilidade do desconto, mas tem que estar nesse acordo escrito feito entre o empregador e o empregado, certo? Eu recomendo que haja. Para evitar qualquer tipo de dor de cabeça depois também, né? Tá certo, não, beleza. E a Maia Priscila, ela fez uma pergunta aqui também, Thiago. Ela perguntou se houver uma rescisão por força maior nesse momento, sem aviso prévio e recolhimento de 20% de multa. Não, ela pergunta se o recolhimento de 20% de multa do FGTS é viável. É uma das hipóteses dos artigos, acho que está entre o 501 e 504 da CLT, não me lembro, acho que é o 504, salvo engano. Nas hipóteses de força maior, e eu não tenho dúvida de que a gente está na hipótese de força maior, se pagam essas indenizações, o aviso prévio não é recolhido, e a multa do FGTS é recolhida pela metade, ela está certa, com uns 20% ao invés de 40%. Ótimo, é isso mesmo então, Maia. Tem agora, vou puxar uma pergunta que veio lá de trás, quando a gente estava falando ainda da medida provisória, Thiago. O Luiz Fernando, ele perguntou aqui se a MP ela prevê a possibilidade de pagar um terço de férias junto com a gratificação natalina.
isso daí poderá gerar férias em dobro no final? Não, porque você está antecipando o período de férias. Não, como eu disse, gratificação natalina, para quem não sabe, é a mesma coisa de 13º. São sinônimos, né? Sim, o terço de férias pode ser pago junto com o 13º. E não vai gerar férias em dobro, porque você simplesmente está antecipando. Não vejo esse risco. Né? Não vejo esse. Não, beleza. E agora uma última pergunta antes da gente voltar aqui para o tema das férias coletivas. A Rafaela Lobato, ela perguntou se a MP e os aditivos contratuais eles se sobrepõem, então, à CLT, porque teve uma discussão sobre isso também lá na reforma trabalhista, não foi? A gente tem que ficar extremamente atento, porque existem os assuntos proscritos, proibidos, que sejam regulados por meio de acordo coletivo. São todo aquele rol extensivo do artigo 611-B. Eu morro de medo, Cadu, quando a pessoa fala assim, isso pode sempre ou isso nunca pode? Então, essa já é uma pergunta, para mim, complicada. No direito, você tem que... Né, nem é sempre, nem é nunca. Né? Então, você afirmar que o acordo individual possa tudo, não pode tudo. Ele não pode infringir as normas constitucionais, em especial aquelas do artigo 7º. Então, por exemplo, eu vou fazer um acordo individual em que eu preveja que não vai ter auxílio, não vai ter, sei lá, 13º. Não pode. Por quê? Porque a Constituição prevê o 13º. Então, para ela ficar mais fácil, o que eu sugiro a ela fazer? Vai no artigo 611-B, dá uma lida nele, e vai no artigo 7º, grosso modo, um ou outro detalhe que também não pode ser feito, mas, grosso modo, artigo 7º da Constituição e artigo 611-B da CLT. Ali ela vai ter um guia mais ou menos seguro do que não pode ser feito. Ótimo, não, beleza. A Maia Priscila fez mais uma pergunta sobre férias. Ela perguntou se vai antecipar proporcional ao período concessivo já cumprido quanto às férias. Mas eu acho que isso você chegou a comentar, né, que pode se adiantar o período concessivo, né? Então, se eu tenho 10 meses agora, eu posso adiantar o período concessivo para os 12 meses e conceder essas férias para o meu empregado, certo? Sim, talvez ela esteja fazendo uma confusão, e depois a gente pode tratar das férias coletivas, que é um tema interessante, porque na CLT já se previa a antecipação das férias proporcionais em férias coletivas. A medida provisória pode antecipar tudo, pode dar os 30 dias de férias, pode antecipar tudo, não tem problema não. Ótimo, então vamos pegar esse gancho e começar a conversar sobre esse tema de férias coletivas. É possível conceder essas férias coletivas? Como que é o procedimento? E agora você falou ainda sobre esse adiantamento que me deixou ainda mais instigado. Como é que funciona essa questão? Vamos lá, férias coletivas. As férias coletivas são previstas na CLT e as férias coletivas têm determinadas formalidades, tá? Você tem 15 dias, estou falando pela CLT, você tem 15 dias com antecedência para avisar o extinto Ministério do Trabalho, que agora está no Ministério da Economia, e a DRT, e avisar ainda os sindicatos de que você está dando estas férias. Teria que ser períodos, no máximo 2 períodos por ano, e de no mínimo 10 dias cada qual. O que fez a medida provisória 927? Ela retirou a necessidade de se avisarem esses órgãos e ela reduziu esse prazo desse prazo antecedente de 15 dias para 48 horas. E ela ainda fracionou com períodos de, no mínimo, 5 dias a concessão dessas férias coletivas. Então, ela facilitou demais das férias coletivas, porque ela tirou essas formalidades que estavam previstas, que estão previstas, melhor dizendo, na CLT. Entendi. E só para eu entender também, pode falar, Cris. Oi, não, é que chegou uma pergunta aqui pelo Zoom do Marcelo Trigueiros, que ele pergunta o seguinte, né? Se a MP 927 permite que sejam antecipadas férias de períodos futuros e que o pagamento ocorra somente na volta das férias, com isso o empregado pode ficar meses em casa sem receber nem salário e nem as férias? Não, né? Não. A antecipação pode, é a que a gente está falando a todo instante. Antecipação. Isso. Mas não sem o pagamento, né? Não. O pagamento... Não existe férias sem pagamento. Não tem como. E, inclusive, o pagamento, Cris, ele é diferido, ele é postergado. Funcionava antes da medida provisória. 2 dias antes de eu sair de férias, eu recebo as férias. Eu recebia. Mais 1/3.
né? Isso. O que foi feito? Agora a pessoa goza as férias e até o 5º dia útil do mês subsequente que iniciou as férias dela, ela recebe só o valor, ou pode receber o valor com 1/3, ou pode receber o 1/3 junto com o 13º. Não existe isso, a pessoa sai de férias e não receber nada. Não receber nada. Não existe. Não. Também, né? Mas existem essas 3 possibilidades, né? Dela receber no 5º dia útil, no 5º dia do mês subsequente, com 1/3 ou 100, né? Existem essas possibilidades. Isso aí. Tem essas possibilidades. Isso aí. Tá bom. E o empregador também, o que a lei trabalhista fala? Ela fala um conteúdo mínimo, né? O empregador pode, se ele quiser, pagar antecipado, né? Enfim, o que for para melhorar pode ser feito pelo empregador, né? Uhum. Entendi, Thiago. E agora, voltando até para o assunto de férias coletivas, você chegou a falar sobre uma relativização das formalidades que eram necessárias para a concessão dessa modalidade de férias para os empregados. Eu queria ver com você, então, se é possível conceder férias coletivas só para uma parcela dos funcionários daquele negócio. Tem jeito de fazer isso? Isso já é previsto, Cadu, no artigo 139 da CLT. Você pode colocar um setor da empresa de férias, uma determinada filial da empresa de férias, e outra funcionar, não tem problema, né? E a regulação dessa questão é mantida lá no artigo 139 e permanece inalterada. Entendi. Não, beleza. E, Thiago, é o seguinte, o Ulisses Barbosa, ele fez um comentário que ele falou que o comércio dele está fechado por determinação das autoridades e que os colaboradores estão em casa sem trabalhar. Ele falou que vai antecipar as férias, mas ele perguntou como que fica o pagamento de salários. O que ele pode fazer nessa situação? Assim? Quando a pessoa está de férias, ela não recebe férias e salário, né? Então, a medida de férias ela é bem-vinda para o fluxo de caixa dele. Por quê? Ele já está pagando as férias que ele vai ter que pagar no futuro, né? E ele está regulando isso. Uma coisa que a gente tem orientado para as empresas que a gente assiste, que é extremamente importante, é fazer um contrato, que agora, por essa medida provisória, pode ser feito individual, inclusive, um contrato, fazer um banco de horas, em que essas horas de ociosidade sejam pagas no futuro. E a previsão, inclusive, foi flexibilizada, Cadu, por essa medida provisória. Ela flexibilizou que o empregado pague essas horas em até 18 meses. Então, a postura dele é correta, né? É importante lembrar, e eu recomendo altamente, que a pessoa que antecipe as férias, ou seja, para aquele empregado que ainda não adquiriu as férias, que o faça, e tem que ser de comum acordo, por um acordo individual escrito, né? Isso é importante frisar. Se o empregado, por exemplo, entrou na empresa há 9 meses e, portanto, ele não tem direito às férias e ele quer antecipar as férias, faça o contrato individual escrito. Entendi. Não, beleza, Thiago. E só até para aproveitar, assim, a gente tem, no nosso público vão ter pessoas que estão familiarizadas com direitos do trabalho, outras que talvez nem tanto. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa questão do banco de horas. O que ele é, como que ele funcionaria, por exemplo, numa situação normal de trabalho, e quais que são as novidades relacionadas à aplicação desse tipo de mecanismo agora na situação que a gente está do Covid-19. Vou tentar explicar de uma forma bastante simplória para que possa entender. O que é o banco de horas? O banco de horas é quando a pessoa deixa de trabalhar ou trabalha em excesso num determinado dia, ela ou pague o excesso ou compense o que ela trabalhou a mais durante um determinado período. Grosso modo, é isso. E o que essa medida provisória fez, que é extremamente interessante e importante para todo mundo? Ela elasteceu o período. Não existe, pela legislação comum, a possibilidade da pessoa ficar 18 meses para pagar aqueles dias que ela deixou de trabalhar, né? Isso não existe. A medida provisória trouxe isso, né? E tem uma situação também, Cadu, que eu acho que é importante a gente mencionar. Por exemplo, um determinado empregado entra em isolamento. O médico fala, você está com suspeita de ter Covid-19, você vai para casa. Veio uma legislação, acho que é a 13.979, ela prevê no seu artigo 3º que isso é falta justificada.
Então, aquele empregado que está no isolamento, ele está trabalhando, ele nos primeiros 15 dias recebe o salário normalmente do empregador, e se ele, infelizmente, enfim, ficar afastado mais do que 15 dias, o contrato dele suspende e ele começa a receber pelo INSS. Então, essa é uma observação interessante. Essa legislação ela é agora do mês passado, né? E ela já prevendo essa pandemia já trouxe essa novidade, né? Pois, então esse período que o funcionário ficar em isolamento, ou então que ele ficar doente ali de quarentena, vai servir como licença não, como falta justificada, certo? Falta justificada. Nos primeiros 15 dias, o contrato fica interrompido e, a partir do 16º, inclusive, suspende, o INSS começa a pagá-lo. Entendi. Isso até vem... Pode falar. Um funcionário vai, por exemplo, ao posto de saúde. O posto de saúde faz um relatório médico, ele tira uma foto no WhatsApp e fala: você está com suspeita de Covid-19, você tem que ficar, e são 14 dias, né? Que o pessoal tem que fazer, pelo menos é o que eu ouço. Você tem que ficar 14 dias em casa. Ele manda aquele WhatsApp para o empregado, ele está de licença, de ausência justificada, né? Então, só para deixar isso claro, então, precisa desse tipo de atestado de um profissional de saúde falando que ele precisa ficar em isolamento. Se eu estou aqui hoje trabalhando de casa, se eu falar que eu estou suspeitando que eu estou com coronavírus, não adianta nada, eu preciso desse tipo de atestado. O atestado, ainda que seja feito depois, ele é fundamental, ele é importante, né? Ele é o resguardo das duas partes da situação médica que está acontecendo. Ele é importante, sim. Até para o próprio empregador poder cobrar, ou pelo menos para o empregado poder cobrar do INSS futuramente. Sim, e também não sofrer nenhum tipo de penalidade, né, Cadu? Exatamente. Falando em penalidade aqui, eu acho que até foi um bom gancho para a pergunta da Rafaela Lobato. A Rafaela perguntou se a demissão em razão do corona seria com ou sem justa causa. E eu estou imaginando que ela está perguntando tanto se a pessoa tiver contraído o vírus ou se a pessoa tiver ficado de quarentena ou perdeu realmente o emprego ali porque o empregador achou que era melhor dispensar o funcionário. Essa pergunta é interessante. Quando você é demitido, você tem que fazer um atestado demissional. E o que o médico do trabalho atesta? Atesta que aquela pessoa, naquele dia, estava apta para executar as atividades que ela vinha executando. Então, se a pessoa está com coronavírus, o empregador dela a demite, e ela vai para o médico, certamente esse médico de trabalho fala assim: não, você não tem condição, você não está apta para exercer suas atividades, e se assim o for, ela não pode ser demitida. O contrário também é verdadeiro, né? Uma pessoa que não tem nada, né? Não é o fato de haver o coronavírus que vai impedir que ela seja demitida. Não, né? Se o médico do trabalho, no momento da anamnese, para fazer o atestado demissional, entender que aquela pessoa está apta para exercer as atividades naquele momento, ela pode ser demitida. Salvo aquelas hipóteses, né? O cipeiro tem estabilidade, o membro da CIPA, o membro do sindicato tem estabilidade, a pessoa que retornou de um acidente do trabalho por força do artigo 118 da Lei Previdenciária tem 12 meses de estabilidade. Salvo essas hipóteses, qualquer pessoa que seja apta, que tenha um atestado demissional, ela pode ser demitida. Eu não entendi a pergunta, eu acho que talvez ela tenha, enfim, o fato da pessoa ter coronavírus, eu não entendi a pergunta. Isso não é justa causa. Eu acho que ela quer entender no sentido de, tipo, se o empregador pode mandar ela embora e não pagar as verbas rescisórias que seriam, né, condizentes com a demissão sem justa causa, né? Porque a gente sabe que, às vezes, o empregador quer demitir por justa causa para não pagar, enfim, né, o valor da FGTS, aquelas coisas todas. A pessoa acaba recebendo só o fundo e algumas outras coisas. Eu acho que é nesse sentido que ela quis saber, assim, se o empregador poderia demitir ela por justa causa. Não, porque a demissão por justa causa são aquelas elencadas na lei, né, trabalhista. Sim. Se fechar o estabelecimento por força da força maior da pandemia, é aquilo que a gente já respondeu. Então, eu tenho lá, sei lá, uma barbearia, eu fechei a barbearia, não tem como eu seguir, fechei
fechei a porta, a pessoa pode, arguindo força maior, deixar de pagar o aviso prévio e pagar metade da multa do FGTS, né? Nessas hipóteses, ela pode, fechando o estabelecimento por força maior, ela pode, sim, né, se valer desse dispositivo. Salvo engano, é mais ou menos o artigo 504 da... Então é isso, teria esse desconto nas verbas rescisórias, mas definitivamente não seria considerado uma justa causa, pelo simples fato de, mesmo se fechar um negócio. Justa causa ela é elencada de uma forma minudente no artigo 482. Então, lá, 482A, improbidade. Então, a pessoa que furta, por exemplo, ela toma a justa causa, são aquelas hipóteses, não vejo, né? A pessoa que descumpriu, enfim, são aquelas hipóteses elencadas no 482 que não tem nada a ver com né? Enfim, eu acho, não vejo a possibilidade da pessoa ser demitida por justa causa só porque a gente está com a pandemia, não vejo possibilidade jurídica disso, não. Entendi. Eu ia aproveitar o gancho da resposta do Tiago e também passar a pergunta do Eliseu. O Eliseu está dizendo que quer saber se a MP ela prevê com relação ao banco de horas, né? Como seria o caso se a pessoa for demitida e ela tem um banco de horas? Isso pode ser descontado do valor da rescisão, esse banco de horas? Essa é uma pergunta extremamente interessante. Eu acho que, se não tiver um acordo expresso prevendo como é que se deve fazer isso, não, eu não vejo a possibilidade, né? Eu não vejo a possibilidade. Entendi, não, beleza. E agora a gente já está caminhando também para aqueles 20 minutos finais onde a gente abre esse espaço para intervenções, comentários e outros tipos de pergunta que qualquer pessoa tem, assim. Se alguém quiser abrir o vídeo e fazer a pergunta também oralmente, com o vídeo, com áudio ligado, aí é só fazer o cadastro no Zoom. Tem o link aqui de cadastro, e a pessoa pode levantar a mão, e aí a gente abre o microfone e o vídeo dela para fazer essa pergunta também aqui pelo vídeo, tá? Agora, vamos pegar mais uma outra pergunta aqui, acho que ela chegou foi pelo YouTube, foi uma pergunta do Adriano. Ele está perguntando se, com essa confusão dos decretos municipais, estaduais e federais, o que o empregador deve fazer? Aparentemente, ele pediu para imaginar uma situação em que o municipal proíba o estabelecimento de funcional, o federal não, e o empregador resolve abrir. Quais seriam esses riscos que estariam envolvidos ali em abrir esse negócio depois de um decreto municipal que proibisse o funcionamento do negócio? Esse efetivamente é um risco que o empregador... eu estou tentando localizar aqui, eu estou com a CLT aqui aberta, é um risco que efetivamente ele corre. Por quê? Se ele abre contra uma ordem, e essa ordem fala, gente, vai ficar tudo fechado para evitar o contágio, porque o contágio é extremamente pernicioso e nocivo, e ele olvidando essa norma, ele abre, ele está sujeitando, ele pode se sujeitar ao empregado dele a uma exposição a um agente nocivo, né? Então, inclusive, o próprio empregado pode pedir a rescisão indireta nessas hipóteses, porque ele não pode ser obrigado a executar trabalho perigoso, excessivamente perigoso. Tem um dispositivo, inclusive, na CLT, eu estou tentando, pelejando para localizá-lo aqui, qual que é o... Achei. Artigo 483-A e C, que diz o seguinte: o empregado pode pedir a rescisão indireta do contrato se o empregador exigir serviços proibidos por lei e correr perigo manifesto de mal considerável. Esses termos da CLT de 43 são ótimos, né? Mas está lá, mal considerável está previsto, né? Então, tem um decreto. O Estado de São Paulo fala, as barbearias vão ter que ficar fechadas, porque nas barbearias tem uma proximidade de pessoas e essas pessoas estão com elevada sujeição à contaminação pelo Covid-19 e não é atividade essencial. Haja visto o tamanho da minha barba que está aí. Bom, a pessoa abre a barbearia, assume o risco. O barbeiro pode falar assim, poxa, eu estou cortando cabelo, eu estou cortando barba, eu estou em contato direto, eu vou pedir a rescisão indireta do meu contrato. E ele tem base para pedir essa rescisão indireta do contrato. Então, é uma coisa a se pensar.
E é um fato, né? Se o governo municipal decretou o fechamento de estabelecimentos que não fossem essenciais, esse perigo, então, ele é manifesto, né? Não é uma questão. Independente se achar que o vírus é uma... Enfim, se o vírus é ou não é muito perigoso, se o governo do município resolveu que é para parar, é para parar. E é perigoso. Goza de uma presunção, né, Cadu? Goza de uma presunção que o Estado falou que é perigoso, né? Até que se fale o contrário, até que o Supremo entenda inconstitucionalidade, até que os tribunais interpretem essa lei, é para cumprir, né? Entendi. E olha, tem mais uma pergunta aqui do Tarley Dias, ele acabou de mandar aqui no Zoom. Ele perguntou se no caso de contrair infecção durante o trabalho, esse indivíduo contaminado ficar por mais de 15 dias afastado, se ele pode entrar no caso de acidente de trabalho. Eu acho essa hipótese possível, mas uma hipótese bastante improvável. Por quê? Como é que, inclusive, a medida provisória dá uma certa proteção ao empregador nessas hipóteses. Como é que a pessoa consegue fazer a prova de que foi em função do trabalho que ela adquiriu o coronavírus? Não no metrô, e não em casa, e não na fruticultura. É óbvio que nessas hipóteses, por exemplo, essa do barbeiro, digamos que houvesse, na hipótese, um decreto, né? Fecham-se as barbearias. É óbvio que nessas hipóteses, tendo um decreto para determinado setor e sendo evidente, isso pode acontecer. Mas, assim, modo geral, eu vejo com uma certa dificuldade se produzir a prova de que, em razão da pessoa ter ido trabalhar, que ela adquiriu o vírus e que, portanto, isso seria uma doença equiparada à do trabalho. É possível, mas eu acho assim, pouco provável. O que eu oriento os empregadores a fazer? Tomarem todos os cuidados efetivos que devam tomar e não apenas tomar esses cuidados, mas fazer o registro de que tomaram esses cuidados. Todos, né? Aqui em Minas a gente tem um ditado, que eu não sei se espraia no Brasil, que é caldo de galinha e cautela nunca é demais. Então, assim, cautela e cuidado nunca são demais. É o que a gente estava comentando ali no início, né? A gente está numa situação que a gente não pode contar com uma segurança jurídica já por si só. Se a gente não tomar os devidos cuidados de formalizar tudo que a gente resolveu fazer, ou então ter todas as decisões que a gente tomar bem documentadas, a gente está dando muita sorte para o azar, né? Aqui, a Michele Dacas, ela fez uma pergunta. Ela falou que ela tem um caso de um sindicato que fez um termo aditivo na convenção coletiva que previa a possibilidade de redução nos termos do artigo 7º e 503 da CLT. Ela está perguntando se é possível a aplicabilidade dessa redução. Essa encaixa naquele caso que a gente tinha comentado? Se eu bem entendi, se foi feito por um acordo coletivo ou uma convenção coletiva, é possível, sim, fazer a redução do salário. Talvez tenha havido uma técnica do profissional de direito que assistiu o sindicato, porque, no meu sentir, o artigo 503 ele não tem ele não foi recepcionado pela Constituição. Quando ela diz termo aditivo ao contrato, eu estou entendendo que é um acordo coletivo ou convenção coletiva. Se isso foi feito, a redução ela é válida. E lembrando que a redução ela tem a contrapartida, né? Que é o terceiro do artigo 611-A da estabilidade no emprego. Entendi. Então, mesmo se essa redução ela tiver como fundamento o artigo 503, que não foi recepcionado pela Constituição, ela ainda assim pode vigorar? Ou teria que ter algum outro fundamento? Não, basta que haja o acordo coletivo, a convenção coletiva, né, que se faça a redução. Eu acho que foi uma impropriedade ter colocado 503, mas assim, é como se fosse colocar um periquito no para-brisa do carro. É um acessório desnecessário. Né? Entendi. Até porque está previsto na própria MP, né? E já está previsto no artigo 7º, inciso 6 da Constituição, que pode ser feito por acordo coletivo ou convenção coletiva. Eles se valeram desse instrumento com os sindicatos, né? E por ter se valido desse instrumento, ele é válido. Entendi. Isso até conversa muito com a pergunta aqui que o Ulisses Barbosa estava fazendo.
Ele perguntou que se o caso da quarentena se prolongue e os colaboradores continuem em suas residências, se seria legal fazer um acordo entre empregado e empregador por escrito, pagando 50% de salário. Então, assim, essa redução, pelo que eu estou entendendo, ela tem que ser embasada na convenção ou no acordo coletivo, certo? E ela pode reduzir para 50% também? E para que isso aconteça, né, tem que ter a participação. O que é o acordo coletivo e convenção coletiva, rememorando? 2 sindicatos, um que representa os empregadores, outro que representa os empregados, fazem um termo. O nome desse termo que regula as relações daquela categoria é acordo coletivo quando é uma empresa ou grupo de empresas e convenção coletiva quando é para todos. Então, assim, isso tem que vir de um documento dos 2 sindicatos, que é o acordo coletivo, a convenção coletiva. Se vier deles, ela é válida. Por acordo individual, não é válido. Por quê? Porque a Constituição assim prevê, e o artigo 18 da medida provisória 927, com a medida provisória 928, caiu. Então, Entendi. não é acumular passivo fazer isso com acordo individual. É errado. Então, necessariamente isso deveria partir desse tipo de acordo ou convenção coletiva, né? Isso aí. Isso é realmente uma dúvida que ela está chegando bastante aqui para a gente. Desculpa, Cadu. Pode falar aí, Cris, vai lá. Não, também o pessoal está perguntando bastante se nesses acordos coletivos é possível fazer redução dos salários, mas não da jornada, do pessoal que está trabalhando de home office. Então, a pessoa, né, ele está em teletrabalho, mas a empresa mantém a jornada de trabalho, porém, diminui os salários. O pessoal está perguntando bastante aqui também se isso é possível ou não. Essa é uma pergunta, Cris, extremamente instigante. Fosse antes da Covid-19, eu teria tranquilidade em dizer que não. Só que a gente está pegando num momento pantanoso. Vamos lembrar, né, que surgiu um negócio alheio à relação entre empregado e empregador, veio o Covid, bagunçou essa relação, e que a legislação trabalhista dá o nome de força maior. Então, assim, eu pensando cá comigo, se preservarem os empregos conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 611-A, e tiver um motivo efetivo, mostrar que a empresa vai ter essa dificuldade, por que não? Né? A gente está tratando com coisas novas, a gente tem que, em primeiro lugar, preservar as vidas, mas, em segundo lugar, preservar os empregos e os negócios. Né? Se terminada a Covid não tiver a sensibilidade para ter essa preservação, aí a coisa também vai ficar bastante pior. Então, assim, é uma pergunta efetivamente instigante, é uma pergunta inteligente, mas, Cris, eu particularmente, nesses momentos de força maior, e quem me conhece vai estar dando pulo na sala, eu acho que é possível, né? Eu acho que é possível, porque a gente está num momento absolutamente atípico, um momento completamente canhestro, né? Entendi. Sim. E, Thiago, outra pergunta que está surgindo bastante é, inclusive, sobre um tema que eu não estou vendo muito bem aqui. O Irineu e algumas outras pessoas estão perguntando se o fato do príncipe é uma tese válida para as empresas nesse momento. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é esse fato do príncipe para início de conversa, e depois trazer esse fato do príncipe, esse instrumento jurídico para o momento que a gente está vivendo agora. Eu adoro direito. Bem-vindos ao Juridiquês. Bem-vindos ao Juridiquês. Cris, você vai ouvir um negócio agora que vai confirmar o que você disse. No direito é chamado factum principis. A legislação coloca como factum principis, está grafado na CLT. Não acho que seja factum principis. Grosso modo, o que é factum principis? E desculpe o latinismo, eu odeio o latinismo, mas é um termo técnico que está previsto na CLT. Facto do príncipe, factum principis, conforme grafado na legislação, é quando, por uma ação do Estado, ele ocasiona um mal a um particular. Aqui não foi uma ação do Estado. Ninguém criou esse vírus e falou, olha, vou disseminá-lo para que isso aconteça. Factum principis seria assim, eu não gosto de cachorro quente, eu vou proibir a produção de salsichas, eu, presidente. Isso é um factum principis. Ele proibiu um negócio
em razão daquele ato estatal, mas autoritário, me causou prejuízo. Aqui é uma força maior. Eu não acho que seja factum principis, eu acho que efetivamente se trata de uma força maior. Lembra que a gente falou a todo momento, relação empregado-empregador, vem uma coisa externa e bagunça? O factum principis é externo e do Estado. Aqui não é do Estado. Sim. Né? Então, não é fato do príncipe, e, mais uma vez, cumprimentando a Cris, não é factum principis, viu, Cris? Tá bom. Aproveitando também já esse gancho que a galera está perguntando bastante aqui também, quando que a medida provisória passa a surtir efeitos? Né? Ela já faz... Desde pronto, mas já vale, então, por exemplo, assim, para o mês de março... Para o segundo seguinte, deixa eu pegar... grosso modo, a medida provisória tem que ter urgência e emergência. Ela, enquanto o referendo das casas legislativas, ela está rolando. Né? Então, ela perde a vigência se não aprovado pelo Senado e pela Câmara. Mas ela está rolando, ela está em vigência, e a expectativa de todos é que ela vija, porque é necessária nesses aspectos. Né? Então, assim, pelo que eu tenho conversado com o pessoal de Brasília, uma outra coisa vai ser adaptada, e aqui no Direito do Trabalho, a cada hora as coisas mudam nesses últimos dias, mas, assim, a tendência é de que ela, né, vija e que a coisa funcione do jeito que ela fala. Beleza. Tiago, a gente já está caminhando aqui para quase 1 hora de live, para um pouco mais de 1 hora, na verdade. Realmente é muito pano para a manga que essa situação, essas relações trabalhistas em meio ao Covid dão para a gente conversar. Se deixar, a gente pode render isso aqui mais a noite inteira. Mas aqui, para a gente fazer um fechamento agora de todo esse assunto, de toda essa conversa que a gente teve nessa última hora, eu queria pedir para você dar quais seriam esses conselhos finais assim, para pequenos empreendedores que estão tendo seus negócios abalados por essa crise desse novo vírus. Procurem um consultor jurídico, peçam que seja feito um contrato específico de teletrabalho. O teletrabalho, via de regra, ele não tem controle de jornada, mas ele pode ter controle de jornada. Se tiver o controle de jornada, como é que vai ser feito o controle? Como é que vai se dar as relações de uma forma afastada? É necessário a criação de um banco de horas, com os cuidados dos bancos de horas, com os detalhes dos bancos de horas, no meu sentir, ela é fundamental como uma forma da pessoa recuperar esse período em que a pessoa ficou afastada. A gente não pode confundir. Teletrabalho, a pessoa trabalha de casa e a suspensão do trabalho é outra coisa. O escritório fez, se você me permite, o escritório tem boa parte dos profissionais formados em universidades federais, como uma forma de retribuir para a sociedade. O escritório editou uma cartilha com mais de 30 perguntas, muito prático, perguntas e respostas. O IUS Brasil colocou ela no ar, mas se também tiverem curiosidade, está no site do escritório. Ela é bem prática, ela é bem informativa. O site do escritório é www.muse.adv.br, muse com 2 Es e I. E é isso, tudo é muito novo e eu faço votos que, ao término e ao cabo dessa pandemia, a gente se fortaleça como nação, a gente se fortaleça com as relações. E é uma coisa curiosa, na contramão de tudo, né, a distância física, pelo menos no meu sentido, tem mostrado uma aproximação de todos. Pessoas com as quais eu não conversava, com essas ferramentas como o Zoom e outras coisas, a gente tem sido mais frequente hoje nesse mundo de isolamento do que antes. E faço votos que, depois disso, essa proximidade também seja, enfim, estimulada. Tomara, Thiago. Muito obrigado mesmo por essa grande aula que você deu aqui sobre quase que todos os pontos que mais aparecem nesse momento agora de crise em relação ao direito trabalhista e como que a gente tem evoluído ele para lidar com o Covid. E eu queria reforçar aqui esse convite para todo mundo que estiver assistindo, seja no Instagram, seja no YouTube ou propriamente no Zoom, que faça o download dessa cartilha. A cartilha do que o escritório do Thiago fez está muito completa, tem muita informação que a gente trabalhou aqui e que também a gente não conseguiu trabalhar por causa do tempo, que está lá bem completa, bem explicadinha, esmiuçada para todo mundo que tiver algum tipo de questão relacionada
a esses temas que a gente abordou hoje. E para quem ainda não viu onde que está essa cartilha, a gente está com ela no na landing page do nosso site. A gente vai disponibilizar ela na nossa bio do Instagram, e ela também já está lá no convite que a gente fez para as pessoas acompanharem no YouTube. É só clicar lá, fazer seu cadastro, que a gente vai enviar essa cartilha para todo mundo. Thiago, muito obrigado, de verdade. Muito obrigado para todo mundo que está acompanhando essa live aí, desde as 7 horas da noite. Espero que esteja todo mundo bem. O objetivo, igual você falou, Thiago, dessa campanha que a gente está fazendo é aproveitar esse momento de distância para tentar aproximar. É por isso que a gente está chamando essa campanha de mais juntos do que nunca mesmo. A gente tem esse propósito, a gente tem essa ideia de que a gente pode aproveitar isso para a gente sair mais forte dessa crise depois. E aí fica o convite também para todo mundo que assistiu essa live, que gostou desse conteúdo, para acompanhar as nossas redes sociais, @JusBrasil, que a gente vai manter ela atualizada constantemente com todos esses conteúdos que a gente fizer e os conteúdos também que a gente já fez. A gente vai colocar essa live que vale ouro, gente, vale ouro mesmo. Vai estar disponível lá no Instagram, também nas outras redes sociais lá do Jus Brasil. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Obrigado, Cris, por ajudar aí a conduzir essa live. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Até mais. Obrigada, Thiago. Foi muito rico o conteúdo, muito esclarecedor, vai ajudar bastante gente aí, né, a tirar as dúvidas com relação a esse assunto que está atormentando, né, todo mundo no mundo, né? Eu que agradeço, Cris, agradeço, Cadu, faço votos, se precisar de alguma coisa, a gente está à disposição, e vamos junto, porque junto a gente é mais. Obrigado, viu, gente? Ótimo, muito obrigado, Thiago. Tchau, Até mais, gente. Valeu. Tchau, galera, muito obrigado. Tchau. Obrigadão.